Bom dia, Frazão, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bom Heisen. dia. Frazão, que avaliação você traz para a gente dos bastidores das campanhas, especialmente nesse ataque pesado, né, que está vindo do PT contra seu ex-ministro, né, do governo petista Ciro Gomes, que é o Tira Ciro, né? Está sendo muito articulado nas redes sociais, ganhando adesão de artistas, enfim, a partir até de um evento que foi realizado ontem dentro do núcleo do Partido dos Trabalhadores. Carol, tem um movimento pelo voto útil, que é tido como um movimento esperado já nas campanhas, mas que incomodou bastante o Ciro. Inclusive, ele fez um pronunciamento ontem, criou uma certa expectativa, né? Tentou criar um fato. É natural dessa campanha na reta final que os políticos tentem, os candidatos tentem criar fatos, criar algum tipo de assunto, algo que possa despertar a eleição para suas candidaturas, né? A atenção dos eleitores para as suas candidaturas. O Ciro fez isso, anunciou que ia fazer um pronunciamento, todo mundo ficou naquela expectativa, mas era justamente uma forma de dizer que não vai se deixar intimidar pela essa ação do PT, que está buscando o voto útil. O Lula também foi a público dizer que é natural que ele tente o voto do eleitor do Ciro. Ele está falando com o eleitor do Ciro, assim como o eleitor do Ciro, o eleitor do Bolsonaro, da Simone, todos estão disputando os eleitores dos outros. Agora, para a gente ver que a pesquisa que saiu ontem à noite, o IPEC, ela mostra mais ou menos um cenário de, novamente, estabilidade. Essa é a palavra que marcou a nossa conversa aqui durante toda essa campanha e é uma palavra que define um pouco essa eleição. A gente começou a ver um movimento agora, no fim, na reta final, de migração de votos ou de crescimento ainda na margem de erro, e se a gente voltar a comparar de algumas semanas atrás, aí sim a gente vai perceber um descolamento do ex-presidente Lula, do favoritismo dele. Ele chegou ontem a 48%, segundo o IPEC, de intenções de voto, e o presidente Bolsonaro continuou em 31%, continuou perdendo votos entre as mulheres, o Lula continuou ganhando voto entre as mulheres. Houve uma pequena reação do presidente Bolsonaro na faixa do eleitorado mais pobre, passou de 20% para 23%, mas em contraposição, estou aqui olhando os números para não errar, o presidente Lula, ele continua com a maior intenção de voto entre os mais pobres, ele foi a 29%, isso na faixa de renda de até um salário mínimo, ou seja, ele não consegue modificar o cenário global da eleição, né? A decisão dessa eleição, ela está praticamente encaminhada. Desculpe, o Lula está com 57% de intenção de voto entre os eleitores mais pobres, que têm até um salário mínimo de renda familiar. Então, não vai ter grande alteração, não vai ter nada nessa reta final que consiga alterar esses segmentos. Se a gente olhar cada um deles, o Bolsonaro continua melhorando entre os evangélicos, continua com uma faixa de 50%. O que está indefinido ainda é se tem ou não segundo turno, e é para isso que eles vão tentar trabalhar. O Lula tenta trabalhar para não ter segundo turno e o Bolsonaro, claro, obviamente, tenta forçar um segundo turno. E aí interessa para ele tanto o voto no próprio Bolsonaro quanto o voto em outros candidatos. A expectativa da campanha do presidente Bolsonaro era de que eles contestam muitos números da pesquisa, de vários institutos de pesquisa, e eles entendem que a faixa real de votos do presidente Bolsonaro e do presidente Lula, a diferença entre eles está entre 4 a 6 pontos. Então, se a gente projetasse um cenário desse, Carol, no segundo turno, no domingo, seria algo com mais factível, segundo a campanha do Bolsonaro. E aí, nessa estratégia deles, eles estão fazendo de tudo para acenar a vários públicos, né? O presidente Bolsonaro está dando entrevistas, está fazendo a movimentação possível de se fazer. Tem um dado fundamental que é o debate da TV Globo Na na quinta, né? quinta-feira. Na quinta-feira será o último debate, né? É crucial para todas as campanhas pela grande exposição que ele terá.
mas o presidente Bolsonaro soltou a propaganda dele, agora tá uma miscelânea. Tem de tudo. Ontem eu estava verificando nas redes do presidente, do partido, Heisen e Carol, tem, tem anúncio, né, propaganda falando sobre aborto, sobre crimes comuns, tipo saidinha de banco, tem valorização do Auxílio Brasil, e tem propaganda específica para professores, para enfermeiros, para os gamers, está prometendo zerar impostos para os que gostam de jogos de videogame, computador, online, tem para mulheres agricultoras, tem renegociação do FIES para os estudantes, ou seja, está disparando para todos os públicos possíveis propostas. E está tentando, claro, vai tentar evitar algum tipo de voto, que esse voto útil acabe favorecendo o Lula. Por outro lado, o Lula, Raíssa e Carol, vai tentar evitar escorregadas. E isso impacta também em não tentar, em não trazer para a campanha, não expor demais o candidato e não trazer para a campanha fatos que possam gerar algum tipo de questionamento, algum tipo de notícia negativa. E está, de certa forma, alinhada a isso a decisão do PT que o Estadão traz hoje de não divulgar uma versão final ou mais completa, mais aprofundada do seu plano de governo. O Lula registrou um plano de governo, mas todos diziam, inclusive, que era um plano de consulta com os partidos inicialmente e que seria aberto para a contribuição, né, de eleitores, que eles prometiam divulgar algo mais completo. O Lula ele tem evitado dar pistas do que vai fazer no governo e deixou esse plano como registrado oficialmente mais genérico, mais em linhas gerais, em diretrizes, que é o que a maioria das campanhas fazem. Mas eles pretendiam aprofundar isso e não vão fazer, é claro, para não dar munição, né? Para evitar algum tipo de notícia negativa ou algo que possa ser explorado contra o presidente Lula nessas propostas finais e reais que eles receberam e poderiam compilar e trazer a público. E nessa guerra aí pelo voto útil, o Frazão, tem uma leitura aqui de alguém que entende do assunto, que é do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O que ele está projetando? O Kassab, que é aquela coisa, né? Não é de centro, nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário. Exatamente, é a clássica entrevista dele. Continua assim, viu, Heisen? Continua tentando se equilibrar em todos os barcos. Ele está, diz ele, né, que neutro na campanha nacional, e ele diz que a opinião dele, por exemplo, ele tinha prometido dar o voto ao Lula, né, no segundo turno, dar um voto de apoio, pelo menos do seu partido, ao Lula, e ele não enxerga a possibilidade de vitória hoje do presidente Bolsonaro. Ele diz que nesse momento o presidente caminha para uma derrota, ele construiu um governo que está sendo rejeitado e que a opinião pessoal dele pouco importa, por isso ele não vai dizer, não vai antecipar, mesmo tendo essa tendência, essa possibilidade, segundo ele, a tendência de voto útil, ele entende que será verificada agora, só nessa semana, e que principalmente a partir de quarta-feira, nos últimos dias de campanha, e que esse voto útil, segundo ele, se ganhar força, o Lula pode vencer no primeiro turno. Então, ele entende que há essa possibilidade ainda, que essa é uma chance real, se esse voto útil ganhar força a partir desta terça, quarta-feira, até o domingo, até as eleições. Nesse cenário, eu perguntei a ele se ele então não optaria por antecipar a decisão dele de eventualmente apoiar o Lula no segundo turno, como ele havia prometido. Ele disse que é preciso ainda ter calma e que esses últimos dias de campanha são uma eternidade. Mas a projeção dele é que, claro, ele está enxergando uma vitória do ex-presidente Lula e ele não vai optar, não vai fazer essa declaração como outros fizeram. Desde a semana passada, várias personalidades da política, porque ele está tentando se equilibrar e ele quer jogar com o segundo turno. Tem candidatos ou apoiados por ele ou do próprio partido dele que podem disputar o segundo turno contra o ex-presidente Lula, contra um candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. E é isso que ele está tentando evitar, né? Um racha do partido nessas bases. E ele diz que justamente não tem uma unidade no partido ainda e que ele precisaria, que o partido, se o Lula for vencedor, ele tende a continuar apoiando propostas que ele entende que sejam positivas para o Brasil,
apoiando a governabilidade, ficando contra o que eles acham que é negativo, seria uma posição de uma certa independência, mas votando majoritariamente com o governo, que já é o que ocorre hoje no Congresso, embora ele entenda que isso tem que ser discutido ainda. E a cabeça do Kassab, ela está voltada hoje para essa eleição justamente do Congresso. Ele projeta que o próprio partido possa chegar a 60 deputados e que o PT e o PL serão as duas maiores bancadas com algo em torno de 70 deputados. E no Senado, é o foco dele, Heisen, ele vai querer, a prioridade do PSD será a reeleição do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, e isso, é claro, é algo que poderia entrar numa negociação se a eleição não terminar no primeiro turno no próximo domingo. E aí, falando sobre renovação, né, do Congresso, enfim, das bancadas, você deu um pouco a estimativa aí de como é que deve ser esses blocos de apoio, mas menos nomes, né, novos, menos pessoas entrando na política, até por conta de escolhas, né, que os partidos colocam no final das contas, ali na ponta da caneta, de investimento nas campanhas. Sim, Carol. Também hoje a gente vê no Estadão também traz uma reportagem analisando um pouco isso, né, com o impacto disso nesses movimentos de renovação política que tentam trazer, sobretudo, nomes novos, né, nomes novos para a cena política brasileira, para a arena. Nomes novos não significam necessariamente, aí tem classificações distintas, né? Tem a renovação de fato para vários analistas, várias consultorias, institutos que avaliam isso, seriam nomes de fato estreantes, caras que nunca participaram da vida política. E a projeção que se tem hoje é de que isso deve ser muito reduzido na atual campanha. Por exemplo, o especialista Antônio Augusto de Queiroz, ele trabalhou por vários anos aqui no Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, que faz essas análises sobre a eleição do Congresso há vários anos. Ele tem dito que esses rostos novos, Carol Heissen, gente que não é parente de político nenhum, que nunca ocupou nenhum cargo público, deve ficar algo em torno de só 10% do Congresso. E segundo a projeção dele, da assessoria dele, a Queiroz, a assessoria, a eleição desse ano ela deve ter a menor taxa de fato de renovação dos últimos anos, algo inferior a 40%. Para ele, são 72% dos atuais deputados que tentam a reeleição, eles têm grandes chances de se reeleger. E o que eles levam em consideração? Principalmente o histórico de voto dos partidos e dos próprios deputados, o espaço que eles têm na propaganda de rádio e televisão, principalmente o fundo eleitoral e o fundo partidário, os recursos públicos que eles receberam dos seus partidos. E também tem uma outra variável que tem entrado na análise desses especialistas, também tem uma pesquisa feita pela Ideal, que o jornal o Globo publica hoje, que traz pelo Instituto IDEA, que traz uma projeção semelhante, com um índice muito baixo de renovação das cadeiras do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, uma pesquisa que vai na mesma linha, que usa essa variável das redes sociais. O Instituto IDEA, a Queiroz Assessoria, que é ligada aí a um especialista, o Antônio Augusto de Queiroz. O próprio DIAP também já tem feito as suas análises de baixa renovação, mas também entrando com essa variável que eu acho interessante, que é o tamanho dos seguidores, né? A campanha na internet, nas redes sociais, tendo um grande peso para a projeção dos candidatos, principalmente os candidatos ao legislativo, que tentam quebrar essa barreira. E quem tem muito seguidor acaba ganhando mais, tendo mais chances de reeleição. Todos projetam ainda um Congresso com uma certa pulverização de siglas partidárias importante, Carol Heissen, por causa desse índice de reeleição, essa capacidade de reeleição, que, segundo eles, ainda é muito definida pelo acesso aos recursos e como os partidos dividem o fundo eleitoral, privilegiando quem já é candidato, quem já tem mandato,
quem não está disputando pela primeira vez, a reeleição esse ano tende a ser maior do que nos anos anteriores, com um grande espaço para crescimento dessas bancadas do PT e do PL. E, em primeiro lugar, em geral, eles estão classificando as projeções seriam justamente a bancada do PL. O PT distribuiu recursos, tem mais recursos que o PL, mas também tem mais candidaturas em jogo, distribuiu uma verba muito maior, por exemplo, para a candidatura presidencial do que o próprio PL, que deu 17 milhões para o presidente Bolsonaro gastar, e o PT deu 88 milhões para o Lula gastar na campanha presidencial. Então, para a gente ver como o PL está distribuindo muito mais dinheiro para os candidatos a deputados, e por isso essa projeção de que a sua bancada, que hoje já é a maior, com reforço dos bolsonaristas, ela siga crescendo e se mantenha na liderança na Câmara com o PT em segundo lugar. E aí vem o Progressistas, União Brasil, o próprio PSD, que o Gilberto Kassab acha que vai chegar a algo em torno de 60 deputados, esses partidos que têm mais recursos, partidos do Centrão, que devem garantir a renovação de suas bancadas, Carol Reis.